Paz do Senhor, irmãos. Amém. Muito bom, viu? Aqui novamente, aqui, meus irmãos. Estou virando arroz de festa aqui. É ruim ficar assim, muito íntimo, muito amigo, porque assim, quando você visita a pessoa pela primeira vez, você fica todo confortável. Você fica lá na sala, para limpa a bandeja, né? Tá. E depois vai passando o tempo, e já não vem mais suco, não vem mais nada. Para você, vai lá, pega a água lá na geladeira, já te põe para trabalhar. Tá bom. É com alegria que nós estamos aqui, viu? Muito prazer. E hoje quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração a respeito de um texto sobre o qual eu já preguei muitas vezes, mas não com um tema dessa forma, como nós vamos compartilhar, e eu vou tentar passar para os irmãos esta noite aquilo que Deus falou muito ao meu coração. Amém. Embora eu já tenha sobre a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, embora eu já tenha pregado muitas vezes sobre este assunto, cada vez sempre tem algo diferente, algo distoante, mas eu quero, antes de iniciar, eu quero dar um crédito aqui a um padre, né? No século XVII, nós tivemos no Brasil, em Portugal, depois foi enviado para o Brasil, até com punição, aquele que é considerado o maior orador na língua portuguesa, que é o Padre Vieira. Eu já tive a coleção dos seus sermões. Eu comprei uma vez um sebo lá em Salvador, comprei a coleção, perdi, e agora, meses atrás, eu ganhei um livro do pastor, amigo meu da Quadrangular, uma coletânea de sermões do Padre Vieira. Então eu estou lendo o livro e eu encontrei esse tema da tentação do deserto, né, sob um outro prisma. Mesmo porque Padre Vieira, quando prega sobre isso, ele está atacando a escravatura, né? Ele está... Padre Vieira era tipo um João Batista no Império Português, né? Ele se levantou contra os poderosos da época, né? Ele era a voz dos fracos, né? Então ele foi um profeta para o seu tempo, né? Mas a grande contribuição que ele nos dá a todos os oradores, não só os oradores religiosos, né, mas todos aqueles que fazem uso da palavra, justamente esse legado. Ele trabalhava as palavras como ninguém. Mas algumas coisas aqui são de coisas já que o Senhor já tinha me dado, uma outra coisa, não são muitas, mas são umas coisas interessantes, especialmente na terceira tentação. Aliás, o sermão do Padre Vieira sobre a tentação, ele fala, é um sermão da primeira dominga da Quaresma, né? É justamente sobre a última tentação. Mas nós vamos falar sobre as três, mas fica o crédito aí registrado. Então, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, no verso 2, vamos por partes, que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Este foi o segmento que o Espírito deu à vida ministerial de Jesus após o seu batismo por João Batista. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui nós já temos um alerta, né, de que, como o pastor Jair falou, não era nenhum demônio, era só o aparelho que estava com defeito. Nem sempre os problemas que nós temos, as dificuldades que nós temos, é obra do diabo. Às vezes, quem nos leva a experimentar situações de dificuldade é o próprio Deus. Aqui diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, levou Jesus ao deserto. Nós temos uma ideia equivocada do que seja sobre a vida cristã. Outro dia eu vi um pastor que já foi muito renomado, já foi muito estimado, hoje está num conflito com aquilo que ele chama de sistema evangélico,
e ele dizendo que a salvação não era exclusividade do cristianismo, e que, na verdade, o que Jesus veio trazer foi vida abundante. E que ele já percebeu que existem outros sistemas que não fazem parte do cristianismo, que não é o cristianismo, ou seja, outras religiões, que também conseguem produzir uma vida de qualidade para as pessoas. Ou seja, a salvação, nessa ótica humanista, é traduzida por uma vida confortável, uma vida sem muitos problemas, sem muitas dificuldades. Mas a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ele não foi levado ao deserto para descansar debaixo de uma palmeira e tomar água fresca no oásis, mas ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tá? Existem muitas coisas que Deus deseja fazer na nossa vida. A Bíblia diz que Cristo está sendo construído dentro de nós, está sendo formado dentro de nós. Estamos passando por um processo de reestruturação na nossa maneira de pensar, de interagir com as outras pessoas, na resposta que damos às circunstâncias, e essa maneira de mudanças, elas acontecem de forma trágica para nós. São formas, às vezes, violentas, nos constrange, nos causa aborrecimento. É semelhante ao processo biológico de desenvolvimento da pessoa humana. Vocês sabem, a criança, quando nasce, coitada, a primeira coisa que ela toma é um tapa no bumbum. Pá! Quer dizer, que médico mal, né? Não, o médico é mal, o médico está fazendo aquilo pelo bem do bebê, né? Vai dizer isso no bebê, né? Mas depois ele vai entender quando ele for adulto, né? Quando somos crianças, nós temos muita dificuldade de entender as correções que recebemos dos nossos pais, os limites que nos são impostos na vida, né? Mas depois, quando nós crescemos e amadurecemos, olhamos para trás e, graças a Deus, me foi imposto esse limite, me foi dado essa instrução, porque ninguém gosta, quando ainda é criança, né, de ir para a escola. As pessoas gostam, quando são crianças, de televisão, videogame, internet, mas os pais impõem aquilo. A criança vê aquilo quase como um castigo, né? Até que ela amadureça, até que ela se torne o chefe de família e olhe para trás. Ainda bem que meu pai me levou para a escola, me levou para a faculdade, ainda bem que me foi obrigado a estudar, porque senão agora estaria em grandes dificuldades. Então, da mesma forma, são as questões espirituais. A Bíblia diz que o pai que ama é o pai que corrige, né? Não é verdade? Amém. É o pai que corrige. E como a Bíblia diz que há uma limitação na ação do diabo em relação à nossa vida, porque ele não pode nos tentar acima da nossa capacidade, do nosso limite, né? Há uma supervisão do Pai Celestial, do Pai Espiritual, em tudo aquilo que nos acontece. O fato de Deus nos levar a deserto e para ser tentado pelo diabo significa que somos entregues às feras e que ficamos à mercê do mal, mas pelo contrário, né? Há toda uma coordenação. Há uma frase que eu gosto muito, que me chocou quando eu ouvi pela primeira vez. É uma frase que marca o período da Reforma, é uma frase de Lutero, e Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus. E eu fiquei muito chocado quando ouvi isso a primeira vez, até que compreendi o raciocínio de Lutero. Né? Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem o controle da história. Né? A única coisa que Deus ainda não conseguiu controlar foi o meu coração. E ele fica insistindo: filho meu, dá-me o teu coração. Mas houve um momento em minha vida em que Deus não controlava nada do meu coração. Ontem ele controlava menos do que controla hoje. Ainda vai controlar muito mais do que controla hoje. Amanhã ele vai controlar um pouquinho mais. Então a vida cristã é um processo, né? Somos edificados, construídos de glória em glória, um degrau de cada vez. Nesse processo acontecem dificuldades, lágrimas, né? Problemas, situações adversas, mas há um monitoramento por parte do nosso Deus e do nosso Pai, o que nos traz esperança e confiança
de que sairemos vitoriosos no final. Né? E isso é que é importante. Não é uma vida de lamúria, de murmuração, né? Mas de esperança. Né? Somos levados à aprovação para sermos aprovados. Deus sabe que você vai ser aprovado na aprovação que você vai passar, porque você está dentro do limite em que você pode ser bem sucedido. Este é o nosso Deus, este é o nosso Pai. Né? E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? Ele é aquele que me prepara uma mesa no deserto. Ele me leva para a mesa, ele me leva para o deserto, mas me prepara uma mesa lá no deserto. Então não precisamos ficar achando culpados para os nossos problemas, porque nós temos um Deus que é responsável pela nossa vida. Nós temos um Pai que nos ama e conduz todo o processo. Tira da sua boca toda a murmuração. Deus está no controle, viu? Deus está no controle, fica tranquilo. Deus tem o controle. A tentação, ela demonstra o tipo de estratégia que o diabo usa, ou seja, Deus pegou o diabo como instrumento seu. É aí que Lutero fala, o diabo é o diabo de Deus. Na verdade, como Deus conduz a história, inclusive a sua história, e o trouxe aqui esta noite, para te ensinar, para que você possa entender. Né? O diabo, naquele momento com Cristo, ele foi utilizado para que ele expressasse para todos nós, e chegasse até a nós dos fins dos séculos, o conhecimento daquilo que o diabo realiza, de como ele opera, qual é a essência da sua ação. Ou seja, na tentação do deserto, as 3 tentações que Jesus sofreu, ali está reunido toda a estratégia do inferno. Tudo que o diabo utiliza hoje, dentro da igreja, no mundo, na nossa família, no lugar onde trabalhamos, todos os tipos de tentações, seja através da internet, da televisão, não importa, das artes, da cultura, tudo é derivado dessas 3 tentações. Na verdade, é como se cada tentação dessa fosse múltipla, fosse se multiplicando de acordo com as circunstâncias, com adaptações. Mas a raiz é uma só. Os frutos podem ser diversos, as folhas, os troncos, mas a raiz é essa. Se entendemos a raiz, se entendemos a semente, então vamos entender a operação do diabo. Primeiro, o diabo usa trechos isolados da Bíblia como isca para atrair os cristãos. Normalmente, agora estou falando dentro da igreja, estou falando para crentes, tá? A didática aqui é a de ensinamento para aqueles que servem a Deus. O diabo sabe que ele não conseguiria muitas coisas com você se ele utilizasse uma argumentação religiosa de outra religião para te atrair ao seu propósito. Se o diabo viesse com um discurso do candomblé para você, o que você iria fazer? Está amarrado, está queimado, o sangue de Jesus tem poder. Se o diabo viesse com uma filosofia budista para explicar a você como você pode melhorar, ser mais feliz, ser mais tranquilo, mas você vai ter que fazer alguns rituais budistas, você vai estar pisado, está esmagado, está destruído. É assim? Na verdade, de pronto nós já rejeitaríamos. Então o diabo age como o espírito do engano. Aliás, essa palavra engano é muito utilizada por Jesus no seu sermão profético, ou seja, a respeito dos últimos acontecimentos. Ele fala sobre espíritos enganadores, que nos últimos dias aconteceriam, e depois ele fala, cuidado que ninguém vos engane, e Paulo nos fala que o Espírito está ensinando que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores. Então, a obra do engano é a obra maior de Satanás, porque ela se realiza não no mundo, mas dentro da igreja. Aquelas múltiplas religiões que temos no mundo, e filosofias, humanismo e outras coisas mais, materialismo, aquilo não é a obra do engano.
Aquilo é uma obra satânica, é uma obra de pecado, mas aquilo não está tentando enganar ninguém. Mesmo porque as pessoas que estão lá fora já estão enganadas em relação a quem é Cristo, o que é a salvação. A obra do engano, ela se dá dentro daqueles que conhecem a Jesus, dentro da igreja. Porque produzir o engano é produzir uma coisa parecida com a verdade. Enganar-se em relação a uma pessoa é achar que aquela pessoa seria diferente. Então, quando o diabo trabalha dentro da igreja, ele utiliza versos isolados para enganar. Porque aí, esses versos isolados do seu contexto, eles produzem algo diferente do qual eles foram criados, para o qual eles foram escritos. Então, eles produzem um engano. E nós temos um monte de ministérios que praticam essa obra do engano. Está muito espalhado por aí, na televisão, no rádio. Pessoas que pregam, a Bíblia fala no nome de Jesus, alguns até pentecostais dizem assim, mas usam trechos isolados e levam engano às pessoas. Em segundo lugar, o diabo utiliza ensinamentos estranhos ao texto abordado, pelo fato dele recortar a palavra, arrancá-la do seu contexto. Então ele vai produzir algo completamente estranho àquilo que está ensinado. E aí alguém fala assim: não, pastor, mas está escrito na Bíblia. Mas a ideia do autor não era algo diferente daquilo que está no contexto. Em terceiro, depois vamos discorrer sobre isso mais na frente, ele usa passagens figuradas como reais, dando ao espiritual uma conotação física. Algo muito comum em relação a isso, é que hoje nós temos um evangelho de prosperidade material. O evangelho é um evangelho de prosperidade. Adjetivar como material já é uma teologia estranha àquilo que está na palavra de Deus. Utiliza-se aquilo que é figurado na Bíblia como real quando é conveniente. Ou seja, há um recorte seletivo, uma espiritualização seletiva dos textos bíblicos. Isso me interessa, isso é o espiritualismo. Isso não me interessa, então isso eu não espiritualizo. Então é muito comum quando vemos no Antigo Testamento, e mesmo no Novo, quando se fala sobre bênção, quando se fala sobre riquezas, então vamos materializando, as pessoas materializam isso, traduzem isso por grana, por dólar, euro, por dinheiro, Então quando, pastor, mas aqui fala de ouro, de riqueza, aqui não é um sentido espiritual, a Bíblia não é um livro espiritual. Calma aí, irmão, a Bíblia é um livro espiritual, mas riqueza, está falando de grana, vida abundante, é boa vida, Deus nos quer ricos. Muito bem, pastor. E quando fala aqui, pastor, que se o teu olho te escandaliza, arranca e joga fora, então eu tenho que materializar isso também, porque meu olho já me deu umas escandalizadas minhas por aí, Se a tua mão direita te escandaliza, arranca, joga fora. E aí eu não vejo ninguém mandando por aí, mas eu já vi muita gente que produziu escândalos aí com a mão, Então veja bem, é algo de conveniência, é uma espiritualização seletiva, Quem é que deu autoridade às pessoas a fazer isso? Quem é que deu autoridade a alguém de espiritualizar uma parte e não espiritualizar a outra, de materializar uma e de espiritualizar a outra? Ou seja, quando me é conveniente, é material. Quando me é conveniente, é espiritual. Afinal de contas, quem é que tem autoridade para fazer isso? Não é verdade? Então, essas são as formas que o diabo utiliza, e no texto a seguir nós vamos entender isso. Então, na primeira tentação, o diabo começa por onde somos mais fracos. Com Jesus ele atacou o quê? A fragilidade fisiológica, a fome. Então, o diabo sempre, preste atenção, o diabo sempre, ele é covarde, prefere as nossas áreas mais vulneráveis, sempre. Não pensa você, sabe, que
eu sou forte nessa área, eu sou bom nisso, a minha vida cristã aqui está tudo certinho. Aqui eu tenho uns problemas, aqui eu tenho umas dificuldades, mas aqui eu estou em paz, aqui eu estou bem. Não pensa você que o diabo vai te chamar para o ringue, para o UFC, naquilo que você... Não, ele vai te encarar onde você está arrebentado, onde você está fragilizado. Tá? É justo como que é a sua fraqueza. É ali que o diabo vai atacar. Ele não vai escolher a parte forte. Ele é covarde. Ele é um predador covarde. Então ele vai te agredir sempre na parte que ele julga mais frágil. Então ele olhou para Jesus e falou assim: eu vou entrar naquilo que é mais frágil na sua humanidade. Ele está com fome. Tá? Então ele começa atacando alguém que está com muita fome, está fisiologicamente fragilizado. Ele não vai direto na questão. Ele primeiro lança o quê? Uma dúvida. Se tu és filho de Deus, olha só, presta atenção. O diabo quis lançar dúvida no coração do Filho de Deus, sobre a sua filiação. E você acha que o diabo não vai tentar fazer isso conosco? Você acha que o diabo não vai tentar fazer isso com você? Tentar jogar. Será que você está salvo mesmo? Será que Deus te ama mesmo? Você é filho de Deus mesmo? Rapaz, você é comedor de feijão, rapaz. Você já fez isso, isso e isso mais. Essa é a estratégia do diabo. O diabo vive da dúvida. O crente vive da fé. Nós vivemos da fé. O diabo vive da dúvida. A argamassa do diabo, ele trabalha com a dúvida. Ele quer botar dúvida em você a respeito de tudo. Se você vai conseguir ser feliz onde você trabalha, bem sucedido, se você vai conseguir ter uma... Será que você vai conseguir ter uma boa comunhão com aqueles irmãos da igreja? Está tudo mais ou menos. Mas você acha que semana que vem vai ser assim? Você viu como é que aquela irmã te olhou diferente? Você viu que aquele irmão você passou e nem te cumprimentou? Você está percebendo? O pastor já não está mais assim com você. O pastor já está te olhando meio estranho. Você viu que essa semana ele não te chamou lá para orar. Essa semana ele não te deu uma oportunidade. Melhor você já ir procurando um outro arraial. Aí negócio difícil. Vida cristã é difícil. Será que você vai conseguir? Será que você está dando um bom testemunho? E será que o seu casamento vai vingar? Você tem certeza? O negócio não está muito bom, não. As coisas... Você confia na sua esposa? Se eu fosse você, eu não confia em nada, não. Você confia no seu marido? Já olhou o Facebook dele? Você viu lá quem ele adicionou ultimamente? Uma moça bonita lá. Esse é o trabalho do diabo. O trabalho do Senhor é lançar fé. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso, a fé, não vem de nós, é presente de Deus. Então, o diabo lança dúvida no coração, tenta lançar dúvida no coração do Filho de Deus, do Messias. Ele está querendo alterar o plano. É isso que ele está querendo. Na continuação ele fala assim: manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus está com fome. Então ele fala com Jesus: manda que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4, verso 3. Jesus falou assim, mais na frente: eu vim para servir, eu vim para dar a minha vida em troca da vida de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Amém. O diabo estava querendo alterar o plano de Deus. O diabo sabia que o plano de Deus era de que Jesus veio para servir. Sabe qual é o plano de Deus para o cristão? O serviço. Amém. Tem gente que acha que foi salvo para ir para o céu. Se você tivesse sido salvo para ir para o céu, você tinha morrido na hora que você foi salvo. Pronto. É salvo para ir para o céu? Puf, morreu, vai embora. Você acha que você foi salvo para ir para o céu? Você acha que você vem aqui na frente, eu vou orar para Deus te matar aqui agora. Chamou o pastor Jair, me ajuda aqui, tem um óleo da unção aí, um óleo da unção da morte. É o óleo da unção que Eliseu derramou na cabeça de Elias. Então nós vamos orar por você
você aqui, você morre e vai embora para o céu. Ó. Você crê piamente que você foi salvo para ir para o céu? Você não foi salvo para ir para o céu. Você vai para o céu porque você é salvo. Mas você foi salvo para servir. Servir ao Senhor, servir à igreja, servir aos irmãos, servir a sua família, servir a família de Cristo, servir ao seu vizinho, servir à comunidade, servir ao mundo. Você é servo de Deus. Você foi criado para ser imitador do Filho de Deus. Se ele, Filho de Deus, esvaziou-se da sua glória, anulou-se em sua divindade, e como homem tornou-se o servo menor de todos, você quer ser maior que Cristo? Você quer que todo mundo te sirva? Você quer ser servido na bandeja? Você acha que veio para o mundo bater palma para você? Você acha que Jesus salvou para você ser glorificado? Você foi salvo para glorificar o Senhor com uma vida de serviço. Senão não é cristianismo. Pode ser qualquer outra coisa. Nós podemos até inventar. Eu inventei essa semana a religião feixiana. Tá? Todos aqueles cristãos do Facebook já fazem parte da minha denominação. Eu sou o presidente vitalício e acabou, hein? A igreja feixiana, né, pastor Daí? Se quiser, está convidado, pode ser membro lá. Pastor presidente é só eu. Só eu. Para servir, no mundo virtual, irmão, você pode ser até o cara, mas no mundo real, que é o mundo espiritual, se você não é servo, você não é ninguém. Você não é nada, a sua história não está sendo filmada pelos olhos de Cristo. E olha que os olhos dele são como chamas de fogo. Amém. Sabe o que é isso? São penetrantes. Purifica, invade a nossa alma, sabe? Olhos como de fogo. Amém. Se não serve, a vida não é contada. Ensina-nos a contar os nossos dias. Só é filmada a vida, só é filmado por Deus a vida cristã daquele que serve. É só o tempo do serviço. Pastor, tem 40 anos de crente. Quando chegar lá, fala isso com Deus. Aí vai mandar, traz o DVD. Meu medo é eu chegar lá e falar assim, traz o DVD do som. Aí o sujeito vir lá com aqueles DVD pequenininhos assim, não pode desse tamanho. E aí eu falo assim, agora vamos ver quantas horas vai dar isso. E só alguns minutos. E eu falo, mas não é possível. E aquele dia lá no acampamento, lá com a igreja de Santa Clara, não está passando aí. Não foi na minha presença. Não é possível. E aquele dia? Não, aquele dia pulou. O DVD de Davi, assim, lá no Batseba, aquilo não está gravado. Aquela história não é contada mais. É contada aqui para a nossa edificação, para aprender com os erros dele, a não repetir os seus erros. Lá na eternidade, Davi não se lembra mais. A parte que não é da presença de Deus é apagada. Quanto da sua história será lembrada na eternidade? Quanto da sua vida cristã é de servir? O diabo falou, manda que estas pedras se transformem em pães. Vai alterando. Jesus não veio para mandar. Jesus veio para servir. Amém. O diabo vai falando para ele, manda que essas pedras. Como é que Jesus vai dar ordem? Ele veio para servir. Você não foi salvo para dar ordem. Você foi salvo para obedecer. Você foi salvo para servir. Amém. O diabo nos tenta, não é para necessariamente fazermos coisas erradas, mas para alterar o caráter da existência daquilo que nós somos. Está entendendo, irmão? Não é tudo que o diabo vai instigar você a fazer que é errado, não. Ele vai mandar você fazer muita coisa certa, mas que altera o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Muitos aqui já me ouviram falar sobre o palavrão religioso, já? Mas nem todos, então eu vou repetir. O que é o palavrão religioso? É
é quando você usa uma palavra sagrada, tá, com o intuito profano. Então é assim, o sujeito ele é blasfemo, pornofônico, e aí ele converte. Então ele já não pode usar mais aquelas palavras obscenas. Ele tem que mudar o seu vocabulário. Então ele começa a mudar o vocabulário dele. Mas aí ele é de alguma forma ofendido, de alguma forma ele é provocado e ele reage. E aí, na hora que ele vai reagir, ele fala: eu sou crente, eu não posso mais falar, vai para PQP. Não posso, isso é coisa do homem profano, eu agora sou um homem espiritual. Então ele não fala, vai para PQP, ele fala, o sangue de Jesus tem poder. Mas a intenção era de vai para PQP. Isso é simonia, isso é tráfico das coisas sagradas, né? Isso é algo muito errado. Então, você usa palavras certas de forma errada. O diabo vai instigar a sua vida a usar palavras certas de maneira errada, a fazer coisas certas de maneira errada. O princípio que rege a igreja é o da autoridade. Mas o diabo vai dizer a você, passa na frente da autoridade, ou seja, a insubmissão, porque isso é certo, porque está precisando, porque o outro não está vendo, aquele que está na sua liderança não está vendo, mas você está enxergando o problema dele, então vai lá e corrige, não espera o outro não. E você pensa, puxa, isso é voluntariedade, isso é coisa de Deus, e você vai lá e faz, você fez a coisa certa de forma errada, você alterou o plano de Deus para a sua vida. Então quando o diabo falou com Jesus, dá ordem, começa dando ordem na pedra, e você pensa, o que tem dar ordem na pedra, pastor? A pedra não vale nada. O que tem mudar isso aqui de lugar sem autorização? Isso são coisas não valem nada. Mas não é o ato em si, é a essência do ato, é o caráter do ato. É porque você fez na insubmissão, você não fez debaixo da autoridade. É isso que o diabo está falando com você. Você age de forma certa, mas porém com o espírito errado. Está entendendo, irmão? Como palavrão religioso. Dá ordem para as pedras, Jesus. Jesus não deu ordem nem para as pedras. Ele só queria servir. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Jesus está falando que a resposta está sempre no livro. Ao contrário do liberalismo teológico, a tentação moderna para a fome espiritual do homem é o relativismo, é o liberalismo teológico. Tá? Todos os caminhos estão certos. Não importa o que você segue, qual é a sua orientação, isso é de menor importância. O que vale é o coração, é o sentimento, é a bondade. Jesus falou que o importante é o que está no livro, é a palavra. A Bíblia diz que o homem cristão é aquele do Salmo número 1. É aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Amém. É esse que produz o fruto espiritual, constante, abundante, que nunca se seca. É que está na palavra. Não é o meu sentimento, não é o meu desejo, e nem é a palavra em parte, mas é o conjunto da palavra. É o contexto da palavra. É assim como o coração inteiro, o coração integral. A palavra tem que ser inteira, tem que ser integral. Não pode ser partida segundo a minha conveniência, segundo o meu interesse. A segunda tentação, Mateus 4, 4 e 5, veja bem, como é que Jesus venceu a primeira tentação? Usando a palavra. E ele fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o que Satanás faz? Satanás provoca Jesus a conferir se a palavra funciona.
negócio é a palavra, é o livro, é a palavra. Ah, pastor, só é a palavra, é a palavra. É o livro, é o livro. São as escrituras? São as escrituras. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Ah, seu negócio não é a palavra, Jesus? Então, está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito e te guardam, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então você confia no livro, Jesus? Aí o livro diz que você pode pular ali em cima. Precipite-se, atire-se. Satanás quer saber se você tem fé genuína. O que é fé genuína? É confiar sem experimentar. É difícil, é muito difícil. A fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé genuína não precisa de testes, senão não é fé. Quando Gideão fez o teste, é porque ele faltou fé. Ah, vou fazer igual o Gideão. Aí você não está andando por fé. Aí ele diz: o justo viverá por fé. Se você está esperando um anjo todo dia na sua casa, para dizer a você que horas que você vai sair de casa, para onde você vai, como você vai, o que você tem que fazer, é porque você está com a fé miserável, da mais rasteira. Mas pastor, aquele irmão tem uma vida espiritual impressionante, ele só anda naquilo que Deus fala com ele. Deus está muito preocupado com esse moço, porque ele não tem fé. A fé significa que eu confio, mesmo que eu não experimente, mesmo que eu não faça testes. Porque a fé vem da palavra, do ouvir da palavra, não vem da experiência. A Bíblia fala assim: uma geração incrédula pede o quê? Pede o quê? Pede o sinal. Por que é incrédula? O crente não precisa de milagre. O crente é um milagre de Deus todo mundo. Você é crente, você é um milagre de Deus. Aleluia. Para o mundo. Para o mundo. Você acha que não? Eles têm até medo. Eles têm medo que aconteça com eles, porque eles não conseguem compreender o que aconteceu com você. Mas você lembra daquele cara do Jair? O Jair, rapaz, que a gente falou que não ia aguentar 3 meses. O homem pastor, rapaz. Já tem um tempo já. Que coisa, hein? Vão lá, vou nada, acontece comigo. Né? Aconteceu mesmo comigo, vou nada, eu quero a distância dele. A gente se ilude, né? Puxa vida, se converter aquele cara lá, se converter aquele artista lá da Globo, a Globo inteira vem com ele, vem nada. Eles vão ficar com medo. Porque é um milagre, o milagre é algo sobrenatural. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. As pessoas ficam apavoradas. E aí os sociólogos começam a escrever, os psicólogos começam a escrever que fenômeno é esse, o que está acontecendo, por que as pessoas são pentecostais, por que as pessoas entregam a vida a Cristo, por que elas mudam, e aí tem tratados e mais tratados, que eles não chegam a conclusão nenhuma, porque isso é um milagre, eles não conseguem entender. Verdade, Deus, aleluia. Mas o homem, fruto do milagre, ele não precisa testar. Ele sabe que ele é obra do milagre. É só fazer como a Bíblia diz: lembra de onde o Senhor te tirou? Lembra de como você é? Né? Você não precisa testar se a palavra funciona. Satanás falou: atira-te, Jesus. Os anjos vão te guardar. Né? Você não precisa de testes. Não é verdade? É uma coisa importante nessa passagem, porque Satanás queria mudar outra coisa no projeto de Deus, em relação a Cristo, o seu Filho unigênito. Satanás está falando: precipita-se, atira-te. O que a Bíblia nos ensina é que temos que descansar. Por que o sábado está lá no decálogo, na lei moral que depois torna-se lei espiritual? Né?
Tanto que, a partir do momento em que Jesus transforma a lei moral numa lei espiritual, o adultério já não é mais a conjunção carnal. O adultério começa no coração. Mesmo que o sujeito não tenha tido a conjunção carnal, Jesus falou: se ele desejou no coração, já cometeu adultério. Se ele odeia seu irmão, já é réu de juízo, já é assassino. Então a lei moral agora virou espiritual. A lei moral significa que os homens estão vendo, precisam constatar. A lei espiritual quer dizer que Deus está vendo, que Deus constatou. Então o sábado deixou de ser moral para ser espiritual. Como o sábado é o descanso, então agora o nosso descanso é espiritual. Então agora segunda-feira, terça-feira, todo dia é dia de descanso, Cristo é o nosso descanso. Então no Antigo Testamento toda hora eu estou falando sabatar, descanso, descansa no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor. Não é assim? Não é isso que a Bíblia está falando? Satanás está falando: você não deve confiar no Senhor, você tem que ser mais atirado, você tem que ser mais precipitado, atira-te, lança-te. Esse negócio de submissão, de ter que consultar tudo, a palavra, de ter que ir lá no pastor, de ter que ouvir as coisas, de ter que aprender com os irmãos mais experientes, isso é besteira. Você tem que fazer, o mundo está aí se acabando, atira-te, você tem que realizar. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo de frio, atira-te, lança-te, tem que fazer, tem que realizar. A vida são realizações. Se você realizar, não importa o que você esteja fazendo, mas se você está fazendo, está realizando, está sendo produtivo, Deus aí está se agradando. É isso que o diabo está falando. Não é, cara? Você não é filho de Deus? O que tem? Lança-te na vida, faz o que está na sua telha. Você está com medo de quê? Os anjos vão te amparar. Eles vão sempre te amparar. Então, não tem problema, pode dar cabeçada à vontade. É isso que o diabo está fazendo. Tentou fazer com Jesus. Terceira tentação. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, 8, 9. Veja bem, aqui tem uma coisa: Jesus vai implantar o seu reino aqui, é o reino milenar, nós sabemos disso, tá? Mas Satanás está oferecendo a ele um atalho para aquilo que é ou que deveria ser o objetivo de Cristo, Você não precisa passar por todo esse sofrimento, martírio, calvário, rejeição. Não. Se você me adorar, eu te entrego isso tudo, a glória dos mundos. Mas, na verdade, o que está em jogo aqui não é o mundo, não é a glória dos mundos, mas como alcançá-lo. Está entendendo? Na verdade é o seguinte: a vida cristã, ela não se resume às conquistas que vamos fazer. Não é o resultado, seja da sua vida particular, seja da sua vida familiar, ministerial. Não é o resultado que você vai produzir, mas é o meio que você vai realizar isso. Como que você vai fazer para conquistar o seu objetivo? Eu quero ter uma família feliz, pastor. Como é que você vai fazer? Qual o meio que você vai utilizar? Eu quero ter um ministério vigoroso, eu quero ter um ministério que seja um ministério fecundo, eu quero um ministério produtivo. Que bom, meu irmão. Eu quero alcançar muitas almas, eu quero pregar para ganhar muitas almas para Cristo. Então, esse é o objetivo final. Mas Deus não está preocupado com isso. Quem está preocupado com isso é você. Deus está preocupado qual é a maneira que você vai fazer para conseguir isso. E o diabo também. Sabe, irmãos, o diabo não está preocupado se você vai ter um ministério grandioso. Ele não importa com isso. Ele quer saber como é que você vai fazer para
candidato, irmãos, né? Não tem nenhum problema. Quer sair candidato? Pode sair. Todo mundo, crente, pode sair. Pastor, bispo, apóstolo, patriarca, todo mundo pode candidatar. Não tem problema. Deus não tem nenhuma preocupação com isso. A preocupação de Deus é qual é o meio que você vai proceder nessa sua tentativa de conseguir uma cadeira na Câmara ou na Assembleia, não interessa. É isso que importa para Deus. E para o diabo também. O diabo sabe que aí está a relevância da vida espiritual. Então o que está em jogo não é o objetivo, não é o alvo, mas é como alcançá-lo. Você sabe que Satanás é o mestre dos atalhos, né? Do jeitinho. Jesus uma vez falou com os fariseus: você dá um jeitinho, né, na lei, né? Isso é uma obra satânica. Então Satanás está arrumando um atalho. A vida cristã não tem atalho, sabe por quê? Jesus não é o mestre dos atalhos. Este é Satanás. Jesus é o mestre do caminho. Você está entendendo? Jesus é o mestre do caminho. Tem um caminho a ser percorrido. Não tem atalho. É o único caminho. Não tem como pular etapas. Não tem. Jesus te chamou para o caminho. Esse caminho tem muitas paradas. Esse caminho tem muitas etapas para serem cumpridas. E Satanás às vezes está na beira do caminho. Tem um atalho aqui. Aqui você chega mais rápido. Você quer ser o quê? Você quer pastor? Qual é a sua visão? Eu quero ser pastor de uma igreja com 1000 membros. Eu te arrumo os 1000 membros. Eu te arrumo aqui, vem por esse atalho. Aqui você consegue mais rapidamente. Se você for por aí, você vai demorar muitos anos. Aqui o seu sucesso vai ser maior. Te dou 2000 almas. Você sabe que tem muita gente que tem ministérios, e alguns grandes, outros pequenos, mas muitos que têm ministérios aí que são impressionantes. Eles estão muito atarefados, são longe de Deus, eles estão crescendo e eles foram por atalhos. Pessoas que foram por atalhos, você sabia disso? E a gente percebe isso, porque daí a pouco Satanás é assim, ele escolheu para a pessoa, sabe? Ele dá os atalhos e depois mostra, o que eu fiz com ele. Mas essas pessoas, elas acabam se deixando enganar pela própria repercussão daquilo que fizeram. E aí parecem tão bem sucedidos que eles falam: não, está tudo bem, teve esse probleminha aqui, mas olha só o resultado, olha o tamanho do meu ministério, então está tudo bem. E eles estão lá cuidando de muita gente, e um dia, naquele grande dia, eles vão ter uma grande decepção, sabe por quê? Porque eles vão chegar lá no reino, e o Senhor vai dizer: pode entrar, meu filho, e tal, e ele vai falar: e cadê a minha grandiosa coroa? E o Senhor vai falar assim: mas coroa por quê? E ele vai falar: olha pelo meu trabalho, olha lá o tamanho do meu ministério, olha quantas 1000 pessoas eram integrantes do meu ministério, milhares, milhões, sei lá. E o Senhor vai falar assim: puxa vida, realmente é muito grande, você tinha realmente muito encargo, muitas pessoas, você teve muito trabalho, você trabalhou noite e dia, trabalhou com afinco, e tinha realmente um ministério grande, muitas pessoas lá no seu ministério. Mas tinha uma coisa que você não estava percebendo. É porque a partir do momento em que você pegou o atalho, eu não pude mais entregar ovelhas para você. Olha, Senhor, os milhões de membros. Preste atenção um pouquinho. Olha direitinho. São todos cabritos. São todos cabritos. No atalho, o diabo fez com que você cuidasse dos filhos dele. Você passou 30 anos no seu ministério cuidando dos filhos do capeta. Era grande, porque o diabo tem muitos filhos. A igreja de Satanás é muito maior do que a minha. A maioria vai para o inferno. Você nunca estudou isso, nunca aprendeu isso. No atalho não tem ovelha. No atalho só tem cabrito. Tá? O fim justifica os meios. Quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa, desde que o objetivo seja bom. Quer dizer que os meios podem ser maus,
se o fim é bom, que ética é essa que nos foi dada, irmãos? Onde é que Jesus ensinou isso? Nada é bom se é errado. Tudo é ruim se violenta as Escrituras. O pecado era pecado na época de Noé. O pecado era pecado na época de Moisés. O pecado era pecado na época de Davi. O pecado era pecado na época de Isaías. O pecado é pecado nos dias de Jesus e é pecado nos dias de hoje. E amanhã o pecado vai ser pecado. Pecado é sempre pecado. Ação pecaminosa não produz resultado santo. Uma mentira gera outra mentira. O que uma mentira pode gerar, irmão, é uma vida mentirosa. Pode ser bem sucedida, às vezes materialmente, até religiosamente, mas ainda assim será uma mentira. O que é injusto permanece injusto. Isso é o livro quem diz. É o livro. É a Bíblia. É sempre o livro. É sempre ele. Nos chamam de fanáticos porque seguimos o livro. Mas não podemos nos afastar do livro. O que rege o homem cristão é a Bíblia. Senão não é homem cristão. É isso aí. Glória a Deus. O diabo falou: se você prostrar me adorares, eu vou te dar um mundo. É interessante, sabe, irmãos? O diabo sabe qual é o valor do mundo. Qual é o valor do mundo? A Bíblia fala: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não é interessante isso? O diabo fala: olha, vamos fazer uma troca aqui, eu te dou a glória do mundo, mas eu quero a sua alma, eu quero a sua adoração. É assim, sabe, irmãos? A sua alma vale mais do que o mundo. Então o diabo, ele vai fazer qualquer negócio com você. Ele tem a glória deste mundo. Você quer trocar a sua alma pela glória deste mundo? O diabo está disposto a fazer negócio com você. Sabe, o diabo é burro em todas as coisas, mas nisso ele não é burro. Ele é um excelente comerciante. Ele quer fazer negócio com o crente, ele quer fazer negócio comigo, ele quer fazer negócio com você. A coisa que ele tem para oferecer, a mercadoria que está nas mãos dele, é a glória desse mundo. Então ele diz para você: a sua alma não vale nada, a sua vida cristã não vale nada, você passa por dificuldades, passa por problemas, os ímpios também passam, você também passa, qual é a diferença? Eu vou te dar uma coisa melhor do que essa vida cristã, eu te dou a glória desse mundo. Vamos negociar. Ele vive, irmão, a produzir encantamento nos nossos ouvidos. Vale a pena adorar o diabo para ganhar o mundo? O diabo ofereceu tudo para comprar Jesus, aquele que se apresentava como o servo menor de todos. Se houver um preço a ser pago pela sua desobediência a Deus, você pode esperar que o diabo vai pagar. O que você precisa para desobedecer a Deus? O que você quer? Da glória deste mundo. Negocia comigo, eu te dou. É isso que o diabo está falando. Ele fala isso conosco todos os dias, irmãos. Sabe, o pior de tudo é que às vezes nem a glória deste mundo ele nos dá pela nossa desobediência. Ele nos dá coisas da sua lojinha de R$1,99. Nos vendemos barato a cada dia. Quando falamos uma palavra amarga para o irmão, isso é o que? Um presentinho de R$1,99. Mas também eu falei com ele. Você deu satisfeito? E mais um mimo de R$1,99 lá da loja do inferno. Nós não sabemos nem negociar. Quer negociar com o diabo? Quer negociar com o diabo? Não negocia um pedacinho da alma, não negocia a alma inteira. Pega logo a glória desse mundo. Louco, esta noite pedirão conta da tua alma. O que tens
preparado, para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aliás, esta é a última discussão dessa terceira tentação. Não é só a questão do caminho, do atalho, é o preço da vida e da adoração. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua adoração? A resposta de Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. 4:10. É interessante, Pablo Vieira sintetiza uma frasezinha de 3 partes. A ação do diabo nessa terceira tentação. Ele fala assim: Satanás oferece pedras, aconselha precipícios e pede caídas. É isso que ele tem para te dar. Ele não tem pão para te dar, ele tem pedras. Ele não tem apoio para te dar, ele tem precipício. Ele não tem como te erguer. Ele te oferece ajoelhar, quedas. São essas coisas que aceitamos. Os conselhos que seguimos. São as petições que concedemos. E é o que acabamos, irmãos, capitulando a cada dia. Pedras, precipício, quedas. O diabo, irmão, ele sabe o valor de uma alma, mas nós não sabemos. Não é interessante isso? O diabo sabe quanto vale a sua alma, mas você não sabe. Nós não valorizamos a nossa alma. Foi preciso Deus permitir que o seu filho passasse por essa tentação no deserto para que você entendesse isso. Nós, às vezes, chegamos ao ponto de entregarmos a nossa alma em troca, não do mundo, não agora, mas de algumas coisas. Fazemos concessões. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes fazemos concessões? Por coisas fúteis, banais, coisas pequenas, que depois nós vamos nos lamentar, porque não é algo para se alimentar, vamos roer, vai quebrar os dentes, é pedra. Não era algo para se atirar, porque é um precipício, é um abismo. O inimigo faz o inverso. O diabo sabe tanto o valor da alma que ele faz o contrário. Ele entrega o mundo por uma alma. Ele entrega o mundo pela sua alma. O mundo por um só pecado. Percebe? Percebe isso? Ele está tentando você a cada dia, a cada instante. Às vezes usando a circunstância, usando o outro. Porque ele sabe do valor da sua alma. Ele sabe que você é precioso, é valioso, é valiosa. Deus usa o diabo para nos ensinar o valor da vida espiritual. Mas ainda assim, irmãos, nós temos grande dificuldade em resistir ao apelo material. Não é verdade? Tão facilmente abraçamos as coisas e tão facilmente rejeitamos aquilo que é espiritual. Trocamos. Satanás quer os caminhos inversos. Satanás ele está dispondo as coisas em troca do espiritual. Ele sabe o valor. Vida abundante. O que é a vida abundante? Pergunte ao diabo. Se você não consegue acreditar na Bíblia, pergunte a Satanás. Ele sabe que a vida abundante não está relacionada à posse, às coisas. A Bíblia nos ensina que a vida do homem não se constitui naquilo que ele possui. Amém. Mas nós fingimos que acreditamos. A Bíblia está dizendo, está gritando, não são as coisas, não é este mundo
Bendito seja o teu nome. Lá em João 13, irmãos, estamos encerrando. Tá? Lá em João 13, nós temos o lava-pés, tá? Na proximidade da Santa Ceia. Então, nós temos o quê? Jesus se ajoelha para lavar os pés de Judas. Mas o diabo não estava no coração de Judas? O diabo já não tinha se assenhorado do coração de Judas? Veja o que é, irmãos, como Deus nos ensina as coisas. Quando o diabo prometeu a Jesus a glória deste mundo material, físico, falou: olha, se você se ajoelhar, eu te dou isso. Jesus falou: sai para lá, Satanás. Vou me ajoelhar diante de você? Nunca. Só o Senhor teu Deus prestarás culto. Agora nós temos Jesus ajoelhado aos pés de Judas. Mas o coração dele não estava tomado pelo diabo? Então, de forma figurada, Jesus não estava de joelho diante do diabo? Estava. Irmãos, para ganhar uma alma, Jesus se ajoelhou diante do diabo para reverter uma situação, para ver se convertia o coração de Judas. Mas não pelas coisas, mas pela vida, pelo homem. Quando o diabo lhe ofereceu o mundo e a sua glória, ele resistiu. Quando o diabo estava conquistando o coração de Judas, o Senhor colocou-se de joelhos por uma alma, para convertê-la, mas de pé pela glória do mundo, desprezando. Quanto vale a sua alma? A de Judas custou 30 moedas. O diabo poderia lhe dar toda a glória. Os irmãos de José avaliaram a sua alma em 20. Deu menos de 2 moedas para cada um dos 11 irmãos. O Padre Vieira nos ensina que a melhor balança para avaliar uma alma é a balança do diabo. Em um prato está a alma pesando mais que o outro. No outro prato estará o mundo inteiro pesando bem menos, sendo, portanto, um péssimo negócio. Amamos mais uma alma do que a glória do mundo, né? Para vencer o diabo, Jesus usou as Escrituras e resistiu ao diabo. Foi assim que ele venceu. Usando as Escrituras, usando o livro, usando a Bíblia e resistindo ao diabo. Mas ele amou mais a alma do que o mundo. Aleluia. Naquela cruz, Jesus teria morrido nem que fosse por uma só alma, nem que fosse pela sua alma. E nessa noite, irmãos, o que o Senhor está trabalhando conosco é a nossa autoestima. Nós temos aquilo que vale mais do que o mundo, o conjunto do mundo, soma tudo: joias, fábricas de automóveis, minas de ouro, diamante, sistema financeiro global, comércio, junta tudo que é indústria, ciência. Uma alma aqui, uma alma, vale mais do que tudo isso. Aleluia. A sua alma é preciosa. O diabo está atrás de você, é porque você é valioso. Você é valiosa. Jesus morreu por você porque a sua alma vale muito. A sua vida é preciosa. O irmão já leu aqui hoje no Salmo: preciosa aos olhos de Deus e a morte dos seus servos. A alegria quando você converte, a alegria quando você
vence o diabo, a alegria quando você vai para o céu. Há uma alegria intensa de Deus sobre a nossa vida. Nós somos as joias preciosas da sua coroa. Nós somos o que há de mais estimado neste mundo. Nós estamos no eleito. Nós agora compomos o corpo do Filho unigênito de Deus. Nós entramos para a história da eternidade. Você não vai fazer parte da eternidade. Você já é parte da eternidade. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Você tem a vida eterna, a vida abundante. Você faz parte agora daqueles que são co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros da herança celestial. Nós somos agora as pessoas mais importantes do universo. Somos agora filhos de Deus. E é por isso que o diabo quer tragar a sua vida, quer tragar a minha vida. E o pior de tudo, que nós nem assim nos valorizamos. E ficamos nos vendendo aos pouquinhos. Vendemos meia hora, vendemos 2 horas da nossa vida. Às vezes vendemos um dia inteiro. Tem gente que vende um mês inteiro da sua vida. É o rancor que não tira, é a falta do perdão que não consegue liberar, é a falta do carinho, do amor, é a palavra dura, é a palavra maldosa, é o gesto obsceno, é um testemunho ruim, é uma vida frágil, é uma falta de comunhão, de submissão, e isso tudo trocado por porcarias de R$1,99. Nem sequer tocamos a glória desse mundo, irmão. Nos vendemos por tão pouco, nos subavaliamos. Não tem nada pior do que isso. Aos olhos de Deus, nós somos gemas preciosas. Aleluia. Somos tão valiosos. Preciosíssimo. Somos espiritualmente, às vezes, sabe, irmãos, eu visualizo uma parte da igreja, a igreja do Brasil, uma parte. Muitos irmãos como se estivessem numa cracolândia espiritual. Vai lá naquela cracolândia. Aquelas pessoas acham que não vale nada. Eles acham que não tem mais nenhum sentido a vida. A vida é só crack, droga, crack. É uma ilusão, é uma fantasia. Só há algum sentimento neles, que eu não sei traduzir qual seja, quando eles estão drogados. E alguns de nós, às vezes, parece que somos assim, estamos a comprar cracks espirituais, sabe? Pedras espirituais, cracks, drogas, e ficamos alienados e vivemos sem a perspectiva cristã, sem esperança, sem vitória, e nos habituamos a uma vida viciada nas porcarias que vêm do inferno, porque estamos subavaliados. Porque ouvimos desde antes de converter, você não vale nada, porque a maioria daqueles que se convertem eram ovelhas negras da família, eram rejeitados, eram desprezados, muitos eram drogados, outros se prostituíam, outros se adulteravam, mas mesmo aqueles que tinham a vida mais ou menos, ainda assim tinham problemas de rejeição, muitos vieram com traumas de infância e não conseguem se desvencilhar dessas coisas, e não conseguem ter a autoestima elevada, e não consegue se enxergar como Deus enxerga. Você é precioso para o Senhor. Você é extremamente valioso. Irmãos, aqui dentro tem uma fortuna aqui essa noite. Aqui é incalculável. Se cada pessoa vale mais do que o mundo, quantos mundos em termos de valor nós temos aqui? Preste atenção, o inferno não tem como barganhar com você, não tem como o diabo negociar com você, não tem. Sabe, é a mesma coisa do sujeito que é catador de lixo, de papelão, reciclável, parar com um carrinho desse na frente lá do Abílio Diniz, que é dono do Wesley, e falar assim: eu vim aqui para negociar com você. Não tem como. O sujeito que cata papelão, como é que ele vai negociar com o Abílio Diniz? Ele não consegue nem ter acesso ao Abílio Diniz. Vai negociar o quê com o Abílio Diniz? Quero comprar alguma coisa de você, Abílio Diniz. Vai comprar o quê? Vai comprar um sapato furado que ele já mandou jogar fora lá, sei lá, um sapato velho, alguma coisa assim. Vai comprar o quê? Sabe quem é o diabo? O diabo é muito
Um automóvel de luxo? Uma mansão lá no Morumbi? O que ele pode te oferecer? Ele te dá todas essas coisas. E hoje à noite, pega em conta da tua alma. E você vai dizer o quê? Eu tenho um Morumbi aqui para negociar, eu tenho aqui um carrão para negociar. Por que não sonha com as coisas de Deus? Com aquilo que é eterno? Rejeita o diabo. Atenta para o livro. O espírito do engano está rondando, irmão, ceifando vidas preciosas. Esse pastor mesmo, eu não vou citar o nome aqui, era um nome que eu tinha uma autoestima. O sujeito vai para a televisão dizer que não é só o cristianismo, que outros sistemas religiosos também oferecem salvação. E Jesus morreu para quê? Para que Jesus morreu à toa? Jesus morreu para te salvar. Ele morreu para te salvar. Sabe, ele pagou o preço completo. Sabe por que Jesus teve que morrer? Porque era muito caro. O preço era muito caro. Sabe por que o homem se tornou tão valorizado assim? O homem que não é nada, sabe por que se tornou uma mercadoria tão valorizada, mas tão valorizada que foi necessário que o próprio Filho de Deus derramasse o seu sangue e pagasse o preço? É Deus, aleluia. Porque Deus amou o homem. Oh, Deus amou. A partir do momento em que Ele te amou, pronto, você ficou valorizado. Porque as coisas têm valor segundo a estima que Deus tem por elas. Sabe qual é o amor que Deus tem pela glória deste mundo? Nenhum. O desprezo. Deus ama você. Deus ama essa pessoa que está do seu lado. Trate bem daquilo que Deus ama. Cuide bem das pessoas. Se interesse pelos irmãos, pelas irmãs. Isso é vida. Isso é vida cristã. Fica de pé. Acho que hoje eu extrapolei. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não posso fazer isso, mas o pastor Jair fez comigo outro dia lá na convenção, então eu vou fazer aqui. Fala com o irmão que está ao seu lado. Fala com ele, você é muito valioso. Preste atenção. Agora eu quero que você fale para esse irmão assim. Eu sei que eu sou muito valioso. Fala para o seu irmão assim. O diabo não tem nada para te oferecer. Mas eu ofereço o meu amor a ti. Te ofereço a minha amizade, a minha companhia. Fala de coração, né? Irmão, vai falar. Vamos aí, tem um louvor aí. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Louve ao Senhor. Acorda de manhã e fala: Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor me fez uma joia preciosa. Fala: Senhor, eu tenho consciência do meu valor. Eu não vou aceitar os ataques de Satanás, aquelas porcarias que ele vem trazendo aqui para a minha vida. Você é muito rico, você é muito especial. Louvado seja o Senhor, Deus amado e poderoso. Senhor, que a tua unção de sabedoria, de esclarecimento, de graça, seja derramada sobre a vida de cada um de nós aqui esta noite. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter consciência daquilo que nós representamos, Senhor, do teu projeto
celestial. Senhor, nós somos escolhidos por Ti, Senhor. O Senhor nos escolheu, só isso, Senhor, demonstra a importância que nós temos. Nós não éramos nada, Senhor, mas agora somos Teus filhos, e nós Te louvamos, e nós Te bendizemos, e glorificamos o Teu nome por isso. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor.